Muito bem, queridos. Nós vamos, então, prosseguir. Hoje nós vamos falar, basicamente, sobre... vamos pegar dois tipos de pregações, né? Já falamos sobre os 7 tipos de pregações, mas nós vamos focar em duas apenas. Vamos trabalhar mais as duas, tá? Que é a textual, pregação textual, e a pregação temática, tá? E eu quero mostrar isso à luz da Bíblia, tá? Vamos falar isso à luz da palavra de Deus. Existem 3 princípios básicos aí da pregação textual que a gente nunca pode esquecer. Vocês precisam memorizar isso, tá bom? Que é muito simples, né? Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. É muito simples. Primeira coisa, tem que ler o texto, né, para a igreja. Eu penso que, sempre falo com os obreiros, por favor, quando você subir no púlpito, a palavra tem que estar acima de tudo. E você tem que mostrar para a igreja de onde você tesourou aquelas ideias. Você não pode chegar lá e começar a falar um monte de coisa para o povo sem ler a palavra. Porque isso não vai ter lastro, não vai ter base, não vai ter credibilidade se você não mostrar aonde você está se baseando. Então a gente tem um lema que é assim: antes de tudo, palavra e oração. E acima de tudo, o amor, né? Antes de tudo, palavra, né? Antes de tudo, aliás, Paulo diz assim: antes de tudo, se faça orações. Então, antes de tudo, oração e palavra. Acima de tudo, o amor. Mas é preciso começar pela palavra. Então, eu não comungo muito com pregadores que chegam e começam a disparar um monte de coisa no púlpito sem ler a Bíblia. Primeira coisa, sempre ler a palavra. Então, os 3 princípios aí da pregação textual leia o texto. Depois, explique o texto. E depois, aplique o texto. Porque se você lê o texto e você não explicar o texto, você não fez nada. Você precisa ler e você precisa explicar. Mas não só explicar, você precisa aplicar o texto. Vocês lembram no capítulo 8 de Atos, quando Filipe chegou ao carro onde o eunuco, ministro da economia da rainha de Candace, da Etiópia, lendo o texto de Isaías, e 53, mas ele, obviamente, que ele não entendia nada. E você tem que partir do princípio que o povo não é obrigado a entender tudo. O povo, por isso que existem os pregadores, que é para expor a palavra de Deus. E aí ele perguntou assim: entendes tu o que lês? Ele disse assim: como eu posso explicar se não houver quem me explique? Se não houver quem me ensine, quem me explique? Então é importante explicar. Então, o primeiro princípio, nunca se esqueça disso. Primeiro, leia o texto, sempre leia. Quando você subir no púlpito, comece, salve o povo e comece a ler o texto. Não comece a falar um monte de coisa sem base na palavra de Deus. O povo precisa saber de onde você tirou aquelas ideias, tá? Então, se é a ideia sua ou a ideia de Deus. E na exposição da palavra, você vai saber se é de Deus ou não. Então, eu já vi pregadores que chegam no púlpito, falam um monte de coisa, não lê um texto da Bíblia. Eventualmente cita alguma coisa, mas nem lê texto. Só vai falando, despejando um monte de coisa para a igreja. Amados, isso não tem credibilidade nenhuma. Eu posso ter as melhores ideias. Como Paulo disse, um anjo do céu, ainda um anjo do céu, vir ensinar outra coisa, além do que vocês tenham ensinado, Gálatas 1, 8 e 9, seja maldito, seja anátema. Então, nós temos que sempre ler o texto. O primeiro princípio, leia o texto. Segundo princípio, explique o texto. E a terceira coisa, aplique o texto. E se você também ler e explicar, e você não aplicar para os dias atuais, não adianta nada. Se você não contextualizar, e se você não aplicar na vida do povo, né, para que serve? Ah, porque lá era assim, 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 assim. Tá, mas e o que tem a ver comigo hoje, agora? Então eu preciso aplicar o texto. Eu preciso aplicar na vida de meus irmãos, daqueles que estão me ouvindo. Eu preciso aplicar para eles, tá certo? Então nós vamos mostrar alguns princípios, alguns exemplos, tá bom? Vamos lá primeiro, começando por Neemias, capítulo 8. Ali houve um belo exemplo de pregação textual.
no capítulo... Hoje nós vamos ficar só no textual, tá? Nós vamos trabalhar 2 sermões. É o textual. Por que textual? Lembrando que é textual porque quem dita as regras da pregação é o texto. Eu vou ministrando a palavra conforme o texto vai sugerindo, tá certo? Na pregação temática, quem sugere a ministração é o tema que eu desenvolvi. Na temática, na pregação temática, tudo gira em torno do tema. Na pregação textual, por isso que é textual, tudo gira em torno do texto. Eu vou lendo o texto e vou explicando o texto e vou aplicando o texto, certo? A vida da igreja, a vida do meu público para o qual eu estou me dirigindo, né? Tá certo? Então, a pregação textual, uma das características é que a pregação se desenvolve de acordo com o que o texto sugere, certo? Eu vou lendo o texto. Então, essa é a pregação mais simples que existe. Eu acho que talvez 90% das pregações, sobretudo das pessoas mais leigas, gira em torno da pregação textual, porque é muito simples. Qualquer pessoa pode ler o texto, né? Agora, é importante entender o contexto em que o texto foi escrito. Por isso que é importante explicar o texto. E aí você tem que voltar no contexto e dizer o que aquilo significava para aquele público e o que significa para nós hoje, para o seu público hoje, né? Certo? Mas é importante lembrar que a pregação textual, tudo gira em torno do texto. O que o texto mandar, você vai pregar. O que o texto sugerir, você vai anunciar, certo? Já a pregação temática, ela não se apega a um texto apenas, ela se apega a vários, porque o importante não é o texto, é o tema, certo? Bom, mas disso falaremos numa próxima. Hoje vamos ficar só na pregação textual. Vamos então para Neemias capítulo 8, onde nós temos um belo exemplo dessa pregação, tá bem? Vamos lá. Diz assim, ó. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, ele tinha que trazer o livro da lei. Por quê? A nossa pregação tem que basear-se na palavra de Deus. Não pode se basear em filosofias humanas. Nós precisamos trazer o livro, certo? Eu gosto de trazer o livro e trazer o livro físico mesmo. Não gosto muito de celular, não gosto disso, não. Eu prefiro a Bíblia, a velha e preciosa Bíblia. Acho que é muito bom, né? Hoje as pessoas estão no celular, eu não sei se ele está lendo a Bíblia ou se ele está vendo mensagem. Então, eu prefiro que o público, meu público que está me ouvindo, use a Bíblia, porque eu sei que ele está vendo só a Bíblia. Você está lá no celular, acho que o celular, para você estudar a Bíblia, é uma péssima coisa, por quê? Ainda que tem pessoas que façam uso disso, é uma tecnologia maravilhosa, mas o problema é que entra muita coisa no celular. E você não sabe se o camarada está lendo a palavra ou se ele está vendo mensagem, o que ele está vendo. Então, é sempre complicado. Por isso que acho que o melhor mesmo, por questão de respeito, é melhor a gente usar a Bíblia, né? Certo? Agora, lógico, no seu dia a dia em casa, aí você pode usar o celular, o que você quiser. Eu prefiro mais a Bíblia porque eu posso marcar nas diversas cores. Minha Bíblia é toda ela marcada com diversas cores, de acordo com o assunto, né? Bom, mas aqui então ele trouxe o livro da lei para o povo, né? O povo estava na praça lá para ouvi-lo. E diz assim, e disseram ao escriba. O escriba, amados, vem da palavra, vem de escrever mesmo, porque ele era o escriba ou copista, tinha a função de tirar cópias da lei, né? O livro da lei que estava lá no templo, e esses copistas ou escribas eram aqueles que escreviam cópias do livro da lei. Então, por exemplo, Leandro chega lá, olha, eu preciso de uma cópia do livro de Deuteronômio. Ele encomendar, obviamente, que demorava para se escrever, para tirar uma cópia. Depois ele ia buscar essa cópia. Essa cópia demorava, dependendo do tamanho do livro, demorava muito. Mas quem fazia isso eram os copistas ou os escribas, tá? Vamos lá. Muito bem. E diz assim, ó. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender. Aqui havia um público capaz de entender o que ele ia ler. Não adiantava trazer pessoas que não entendem nada, trazer criança, o que ouviam, né?
Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva, olha, até o meio-dia. 6 horas de palavra, hein? Já pensou? O povo estava sedento mesmo. Que avivamento, né? Estava começando ali. 6 horas. Diz que desde a alva, né, de amanhecer por volta das 6, era considerado as primeiras horas, as primeiras 6 horas era das 6 ao meio-dia, né? Quando o sol nascia e o dia terminava às 18 horas, quando o sol se punha, né? Mas então, ó, diz que ele trouxe ali e leu o livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Talvez tinha crianças, homens e mulheres que podiam entender, e tinha crianças também, certamente, mas crianças que já tinham uma capacidade de entendimento, né? E todo o povo tinha os ouvidos atentos no livro da lei, atentos ao livro da lei. O povo estava atento, olha que público precioso aqui, atento ao livro da lei perante... desculpa. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Olha que interessante aqui a figura do púlpito. Ali nasceu a ideia do púlpito, um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Olha que interessante. Estava em pé junto a ele à sua direita. Aí havia 6, ó, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Talvez esse aqui nasça só que sem muito sentido, mas talvez seja o sentido de algumas igrejas, especialmente a Assembleia de Deus e Igrejas Pentecostais, tem lá o púlpito e várias cadeiras. Aqui haviam 6 de um lado e 7 do outro. Haviam 13 homens aí. Contando, você vai ver que haviam, na verdade, 14 com o próprio Esdras, que estava ali dirigindo a palavra, né? Mas havia 6 à direita, 7 à direita e 6 à esquerda, né? Haviam 13 homens ali do lado. Talvez esse seja o sentido, embora que hoje, né, era uma estrutura, lógico, judaica, né, que a gente, particularmente, em nossas congregações, não usamos, porque isso tornou-se uma tribuna de honra, e algumas pessoas são honradas ali, sendo colocadas ali, e outras não. Então, entre o povo de Deus não deve haver diferença, nem na maneira de vestir, nem em lugares especiais para sentar. Essa estrutura não é uma estrutura boa, né? Mas ali eles fizeram por motivos, obviamente, que tinham uma motivação, devia ter um sentido importante, né? Hoje em dia, esse sentido, infelizmente, é mais vaidade do que necessidade. Então, a gente não usa isso aí. Mas, olha, ele diz assim, Esdras, eles estavam aqui do Esdras abriu, verso 5, o livro à vista de todo o povo, é importante, abriu na vista de todo o povo, porque estava acima deles. Ó, todo mundo conseguia vê-lo, por isso que o púlpito tem que ficar um pouquinho mais alto. É bom que fique um pouco mais alto, né, do que o povo. Exatamente para destacar, né. Isso é importante. Em muitas igrejas o púlpito fica lá em cima do altar. Aqui a gente fica muito longe do povo, a gente não gosta muito, né. Mas diz que estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha quanto costume aqui. Algumas igrejas ficam em pé quando lê a palavra. Acho que é um bom costume, uma boa reverência. Acho que a gente pode até adotar esse costume, né? Diz, agora, logicamente, tem que ter reverência, não é ficar de pé só por ficar de pé, mas que ama e teme a palavra e mostra isso no dia a dia. Não adianta eu ficar de pé lá no dia que lê a Bíblia, nas reuniões, e durante a semana não pegar na Bíblia. Aí mostra que eu não tenho nenhum respeito pela palavra de Deus, né, amado? Mas você vê que o respeito era tanto que eles ficaram em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías, os levitas, ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações. Olha aqui, outro princípio importante. Leram no livro da lei, de Deus, claramente. Não é para você ler a Bíblia que nem o Chaves, viu? Já viu a pessoa que lê a Bíblia que nem o Chaves? Ele lê, ninguém entende nada. Ele começa a ler tudo trocado, né? Pelo amor de Deus.
tudo que ele lê é errado. A pessoa tem que aprender a ler. Ler de maneira clara, pronunciar na velocidade correta as palavras, para que a pessoa entenda o que está sendo lendo. Diz que ele lê, o que está sendo lido, né, perdão. Diz que ele leu aqui, no livro, ele leu, e o povo compreendia de maneira clara, né, interessante aqui, ensinava o povo na lei, o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Está vendo aqui? O princípio da pregação textual é para você dar explicação de maneira que o povo entenda. Tem gente, eu conheço uns pregadores que, meu Deus do céu, eu vou tentar dá vontade de dar uma surra neles. Dizer, pelo amor de Deus, seu cabra ruim. Ele lê o texto, você entende mais ou menos. Quando ele começa a explicar, você não entende mais nada. Aí que ele confunde tudo. Em vez dele explicar, ele desexplica, né? É uma tristeza. Começa a explicar, você vê que é tudo menos o que ele está explicando. Pelo amor de Deus. Vá aprender a interpretar texto. Aí é o problema da hermenêutica, né? Que ensina a arte da interpretação da Bíblia. Então, poxa vida, tem gente que é assim, né? Eu conheci eu não posso citar o nome aqui por questões éticas, né? Mas tinha um irmãozinho lá na igreja do Parque América, meu Deus do céu, dava terror quando ele inventava de ler a Bíblia. Porque ele explicava, rapaz, quando lia o texto a gente entendia, quando ele explicava você não entendia mais nada. Já era uma confusão na cabeça da gente, porque ele explicava tudo. Porque tem gente que faria um favor muito grande se ele ficasse com a boca fechada. Mas ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar. E pior que lê o texto, não entende por lufas, né, do que está lendo. E quer ensinar para os outros que nem ele entende. Isso é uma lástima. Quem vai subir no púlpito tem que ter estudado o texto. E as pessoas percebem, quando você de fato estudou o texto. Né? Quando a pessoa não estuda a palavra, vai lá de improviso, né? Tem um sermão de improviso também. Mas precisa ter muito cuidado com isso, né, amados? Porque o povo está ali, às vezes cansado, veio de um dia difícil de trabalho, aí vai ali para ouvir, não é? Eu não vou dizer um Zé Mané, porque vai me ofender, vou jogar contra meu time, né? Mas, aliás, o irmão precisa ter muito cuidado quando diz isso. Outro dia o irmão estava dizendo assim, você está pensando que Deus usa qualquer mané? E estava um mané, um pastor mané, justamente do lado. Deve ser tido bem ofendido, né? Você pensa que Deus usa qualquer mané? E tinha um Manuel, certo que Deus não usa mané, mas Manuel Deus usa, né? Aliás, Manuel, tudo que termina em El é de Deus, e tudo que termina em Ias é do Senhor. Então, Manuel, né, deve ter o mesmo sentido de Emanuel, né, basicamente, daí que deriva a palavra. Mas, assim, tem gente que realmente, amados, não se porta como um pregador. Então, assim, nunca vá para o púlpito sem saber o que vai falar. Você tem que ter direção do Espírito Santo, né? No que vai falar, tem que se preparar. Por quê? Até em respeito a Deus e temor a Deus e respeito às pessoas que ali estão, não estão para ouvir besteira, né? O ouvido das pessoas não é uma lata de lixo para ouvir qualquer besteira. Então a pessoa precisa estar pronto, ter o mínimo de preparo para ministrar para os irmãos. Os irmãos vão ali para aprender, as pessoas precisam ser instruídas. Então, pelo amor de Deus, não vá com aquela coisa assim, fora de contexto. A Bíblia diz, abre a tua boca e eu te encherei. Se você não estudou, como é que o Espírito Santo vai te encher se você não buscou a palavra? Se você não ama a palavra, não lê a palavra, não busca a palavra? Então, não vá confiando. É diferente, obviamente, que quando a gente está diante de uma autoridade, o Senhor prometeu a Pedro, falou, vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, que naquela hora o Espírito Santo dará boca e palavra. Agora, é diferente de uma pessoa preguiçosa que não lê a Bíblia, sabe aqueles crente periquitinho, que vai lá e pega o texto e lê, tem preguiça de ler a Bíblia, então faz que nem aqueles periquitinhos da sorte, que canta uma musiquinha, ele vai lá, pega um texto para você, pega lá uma mensagem e lê. Tem crente que vive só de mensagem, assim. Você tem que comer a palavra, ler de Gênesis Apocalipse, ler em sequência, para entender o contexto da palavra, né? Para quando você abrir a boca, sair alguma coisa digna de ser ouvida, né? Porque não pode simplesmente chegar lá né?
e ler uma coisa que você não entende. Então é muito interessante ler no livro, verso 8 da lei de Deus, claramente, ser claro, né, no que você está falando. Então ler numa voz, com uma voz audível, pronunciar bem as palavras, é muito importante pronunciar as palavras. A gente tem um problema sério de pronunciar a palavra. E meu exemplo de pronunciar a palavra assim, não pronunciar as palavras inteligíveis. Tem um irmãozinho lá na Igreja Batista do Parque América, novo, estava muito firme na fé, né? E aí um dia o irmão falou, ô irmão querido, como é que você está, tal? Ah, estou bem, graças a Deus. E com relação à igreja, está entendendo a palavra de Deus, tudo? Estou entendendo tudo, graças a Deus, estou entendendo bem. Agora, eu só não sei uma coisa, até hoje eu não entendi. Até hoje eu não entendi. Quem é esse tal de Gaspar que vocês tanto falam? Aí o irmão falou, não, não é Gaspar. Gaspar não... Eu vejo vocês falando Gaspar, Gaspar, Gaspar. Falei, não, irmão, não é Gaspar, é graça e paz. Mas a pessoa falava tão rápido, é que nem os irmãos, passeou, irmão. Não é passeou, é a paz do Senhor, não é? Então precisa produzir as palavras de maneira inteligível, que as pessoas entendam o que você está dizendo, né, amados? A pessoa pronuncia tão rápido as palavras que as pessoas nem entendem o que você está querendo falar. Às vezes esse é um problema de pregadores pentecostais. O Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia que todo sermão tem que ter duas coisas, fogo e luz. Tem que ter poder de Deus, tem que transmitir poder de Deus, é o fogo, e tem que transmitir conhecimento de Deus, que é a luz. Né? Se tiver só fogo, mas não tiver luz, não vai instruir muito. Se tiver só luz, mas não tiver fogo, também não vai fixar muito no coração da pessoa. Então precisa ter fogo e precisa ter luz. Aqui é muito claro esse exemplo de pregação textual, em que ele lia claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Lembra os 3 princípios? Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. E nós vamos ver mais um princípio de aplicação do texto, tá? Vamos ver lá no Novo Testamento. Bom, mas aqui foi tremenda a pregação dele, verso 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinava todo o povo, lhe disseram, porque ali havia 6 horas, mas logicamente não era um pregador só, não é? Eles se revezavam, com toda certeza. Ele diz assim, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Você já pensou, amados, que pregadores ungidos e que corações preparados, né? Estavam ali como uma terra boa, sedentos pela palavra. E o povo chorava pelo privilégio de ouvir as palavras da lei. E disse-lhes mais, ide comer comidas, carnes gordas, tomais bebidas doces, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. O povo estava lamentando e chorando. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Entenderam, porque as palavras foram explicadas. Então, queridos, quando vocês optarem por pregar o sermão textual, tenha certeza de que você sabe o que você está falando. Ah, todo mundo prega assim, todo mundo fala assim, mas você não é todo mundo. Você tem que respeitar a palavra, zelar pela palavra, se preparar bem, ler o texto, né? Ler em versões diferentes, tá certo? Se tiver um comentário bíblico, é bom você ter um comentário bíblico, tá? Você ter um comentário bom, um bom comentário. Tem livros assim, comentário bíblico. A semana que vem eu vou trazer um para vocês como exemplo, tá? Você pode ler, você pode ter tem livros
que tem a Bíblia explicada livro por livro, versículo por versículo. São muito bons. Então, é bom, eu já vi pessoas pregando bobagem, né? Por exemplo, a palavra dizia uma coisa e ele pregava outra. Por exemplo, a Bíblia diz assim: eis que eu farei uma obra de espanto, e vocês verão minha obra de espanto. Ele pregava com uma coisa positiva, mas o contexto, é muito importante também essa questão de contexto, né? Em que o texto, qual é o sentido que o texto tem dentro do contexto, né? Então, precisa se entender o contexto que está se falando. Por exemplo, alguém pega lá, abre o texto e diz assim: melhor seria amarrar uma pedra e se jogar no mar. Você vai dizer: opa, Deus está falando comigo, então eu vou ter que pegar uma pedra, amarrar uma pedra bem pesada e mergulhar e não conseguir voltar mais, morrer afogado. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. O contexto diz que se alguém escandalizar uma criança, uma pessoa que crê no Senhor, um pequenino, melhor seria. Mas você não está fazendo isso. Então, o texto está dizendo isso, mas o contexto não está dizendo isso. Então, é importante que você leia o que vem antes e o que vem depois do texto para você entender o contexto, certo? O contexto é o que ele tem a acrescentar junto com o contexto, com os demais textos que vêm antes e o depois. É importante isso. Você não pode pegar somente aquele texto isolado, tá? O texto isolado e fazer uma doutrina. Não, precisa pegar o contexto, né? O sentido que o texto tem naquele texto geral na Bíblia. Bom, mas é interessante aqui, queridos, que eles fizeram uma festa, né, por ter entendido. Mas por que eles fizeram a festa por ter entendido? Porque houve explicações, claras. Se explicou qual o sentido, né, para eles, inclusive. Com certeza foi aplicado, e nós vamos ver aqui exemplos, né, da prática daquilo que se foi ensinado, tá? As dúvidas que vocês tiverem, guardem, depois a gente conversa no final, tá bem, queridos? Mas olha que interessante aqui, né? Houve, então, um avivamento poderoso. O povo chorava, o povo lamentava por causa de seus pecados, mas eles falam para eles se calarem e eles se alegrarem. E diz que o povo foi para casa comer, beber e mandar porções aos que não tinham nada, porque tinham entendido as palavras, porque eles estavam se regozijando, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Como é importante você compreender a palavra. Então, o Emitian diz assim, que todos nós temos que estudar a palavra visando 3 coisas. Primeiro, entender. Você tem que estudar a palavra primeiro para entender, depois. Então, para entender, às vezes você tem que voltar no contexto. Saber o que aquele texto dizia na época, o contexto cultural ou religioso em que foi escrito, contexto geográfico, cultural, religioso em que foi escrito, né? Para você entender o significado. E aí, você precisa, então, transportar para os seus dias, tá certo? Por exemplo, uma carta você quer um exemplo de texto mal interpretado? Quando, por exemplo, se prega contra, mulher não pode cortar o cabelo, por exemplo, né? Ou a mulher não deve usar roupa de homem. Aí dizem que os irmãozinhos mais pentecostais diziam que calça é roupa de homem, mulher não deveria usar. Só que o texto ali o contexto não está dizendo isso. Então, por exemplo, a igreja de Corinto, Paulo escreve que as mulheres cristãs, para se diferenciarem das prostitutas, não deveriam cortar o cabelo. Mas era especificamente para a igreja de Corinto, que tinha todo um apelo sexual, tinha prostitutas cultuais, né, que normalmente raspavam o cabelo, tinham um cabelo curto e tal. Então, para as mulheres cristãs não serem confundidas, deveriam deixar os cabelos crescer ou usar o véu para se diferenciar das demais. Mas era apenas naquele contexto. E a carta de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, é uma carta pastoral, não é uma carta universal. Quer dizer, aquilo ali, o que está escrito, só serve para aquela igreja específica.
para aquela igreja específica, não serve para outras igrejas, porque é uma carta pastoral e não uma carta universal. Ele está atendendo assuntos específicos daquela igreja. Mas daí as pessoas dizerem, quantas pessoas foram excluídas da igreja porque a mulher parou um fio de cabelo? Foram muitas vezes jogados fora da igreja por causa disso, né? Então, você vê que é uma falta de entendimento, né, de contextualização do texto. Bom, mas aqui nós vimos, então, amados, vários exemplos aqui de como funciona a pregação textual. Vamos agora para o Novo Testamento, especialmente para o capítulo 3 de Atos, quando nós vemos ali Pedro fazendo uma pregação textual, ainda que ele não tinha um livro, mas a gente entende que ele estava se baseando no livro no Velho Testamento, ele estava se baseando num texto bíblico, né? E ali ele começa o discurso de Pedro. Interessante, tanto no capítulo 2, quando ele começa no dia de Pentecostes, ele começa a discursar, aí tem 2 discursos de Pedro. Por exemplo, em Atos, capítulo 2, verso 14 em diante, ele começa a discursar, né? Ele vai discursando, e aí depois ele aplica o texto, porque as pessoas perguntam para ele, o que nós faremos então? Porque, lógico, amados, a gente tem que, quando você prega uma palavra, não é apenas para informar, você prega para formar, para mudar a vida de pessoas. Então a pergunta que tem que se fazer, e o pregador tem que responder essa pergunta, ainda que ninguém faça, é o que fazer com aquela pregação? O que fazer? Certo? É a conclusão. A conclusão é exatamente o que você deve fazer com aquilo ali, a aplicação daquilo ali, da sua pregação. Eu preciso aplicar. Por que adianta? Eu prego bonito, as pessoas choram, mas eu não digo o que fazer. As pessoas vão chorar, vão sair dali do mesmo jeito. Como lá, por exemplo, produziu um avivamento tão poderoso, as pessoas ficaram quebrantadas. Como também em Atos 2:38, vê quando Pedro termina o discurso, no verso 37, diz que eles compungiram-se em seu coração e perguntaram. Toda pregação que nós fazemos deveria terminar nisso. As pessoas perguntando o que eu devo fazer para atender a palavra que você pregou. Eles perguntaram, então, no 38, o que faremos, varões e irmãos? O que faremos, então? Aí ele diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E recebereis o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Você vê que ele aplica na vida deles? Aí existe uma aplicação, certo? Ele pregou, ele disse o que a palavra dizia, ele citou Joel, né? Ele cita Joel, né? Inclusive, isso é o que foi dito por Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Ele cita. Então, veja bem, ele está se baseando no texto de Joel. E aí depois, no final, ele pergunta, o que faremos, varões e irmãos? Aí ele diz o que fazer. Diz assim, arrependam-se e cada um de vós... Ele aplica na vida do povo. O que adianta ele pregar tudo aquilo e as pessoas não saberem o que fazer? As nossas pregações têm que deixar muito claro o que nós estamos apontando em termos de mudança, o que deve produzir, né? Bom, vamos então para o 3, outro discurso de Pedro, capítulo 3, o exemplo da aplicação do texto, tá? Por exemplo, eles não entendiam o que estava acontecendo, aquele derramado do Espírito Santo. Eles dizem assim, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, você vê que ele explica o que está acontecendo. E depois ele aplica também na vida daquele povo. Porque para ter aquela experiência, tinha que se crer e ser batizado, para receber o dom do Espírito Santo. Então você vê que ele aplica o texto na vida deles. Agora vamos para o 3, capítulo 3, outro discurso do capítulo 3 agora. O 2,14 tem uma explicação, né, uma pregação, um discurso. E agora vamos para o 3, também o capítulo 3, outro discurso de Pedro, tá? No verso 11, 3:11. Olha lá, ele começa a pregar, e aí no verso, olha lá, o verso agora, no verso 15, diz assim, Dessarte mataste o autor da vida,
a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aqui já era outro público. Porque aquele público que ele pregou se converteu e foram batizados. Agora ele está diante da cura de um coxo, de um homem paralítico. E todo mundo querendo saber por que aquele homem foi curado, como. Todo mundo olhando para ele. Ele diz, por que vocês olham para nós como se alguma virtude houvesse em nós? Não somos nós, mas é o nome dele. E aí ele prega e ele aplica. Diz assim, Dessarte, mataste o autor da vida, verso 15, 3,15, tá, de Atos, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé e o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Agora vem a aplicação, ó, que é a aplicação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios, e vos envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, o retenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Aí ele diz aqui o que acontece, o que citou Moisés, tal. Mas perceba que aqui ele diz ao povo o que fazer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que ele está fazendo? Aplicando o texto. Certo? Aí é um belo exemplo de pregação textual. Porque ele pega o texto, ele pega também o texto de Salmos, né? Pega o texto de Moisés, e ele fala com o povo, e depois ele aplica. Ele diz, agora, pois, verso 19, arrependei-vos e convertei-vos a Deus, para que venha um tempo de refrigério. Você vê que ele faz a aplicação. Né? Então, amados, é preciso que a gente seja muito prático nisso. Sabe que uma vez me despertou muito uma coisa, um irmão chegou para mim, um irmão muito abençoado, chegou para mim e falou assim, Zé, eu vejo que suas pregações, elas são muito filosóficas e elas são pregações muito filosóficas e às vezes muito poéticas, porém você não deixa nada prático para as pessoas praticarem. Você não fala o que as pessoas têm que fazer. Você não é prático em suas pregações. E aquilo me despertou muito, viu? Que ele me ajudou muito. Eu falei, eu preciso mudar então. Porque que adianta eu pregar uma palavra que as pessoas choram, e eu não dizer o que fazer com ela? Não serve para nada. Só para as pessoas chorarem, para as pessoas acharem bonita ou qualquer coisa. Não vale nada. Se eu não fizer aplicação, não dizer o que fazer, você vê que em todos, verso 38, 2,38, Pedro dizendo o que fazer. 3,19, Pedro dizendo o que fazer. E aplicando o texto à vida das pessoas. Porque senão não adianta nada. Você chega lá, né? Então, por exemplo, mesmo no discipulado, eu li o texto, por exemplo, o discípulo está lá errado, fazendo coisa errada. Aí eu pegava, li o texto e dizia, bom, eu já li, para meio entendedor, meia palavra basta. Já preguei, já li a Bíblia, pronto, acabou. Ele entendeu. Se quiser praticar, pratique, porque eu já estava claro. Mas não estava claro, queridos. Então hoje eu digo, amado, você está vendo? O texto da palavra diz assim, assim e assim. Então você precisa viver assim, assim e assim. Você precisa parar com essa conduta sua. Por quê? Porque a palavra de Deus declara isso, isso, isso e isso. Porque se eu não aplicar o texto, não adianta nada. A pessoa vai ouvir, vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu tenho que dizer, você está vendo, amados, o que diz a palavra? Então, em função disso, muda a tua conduta, muda a tua vida. Você não pode agir dessa maneira. A palavra de Deus, você vê que está dizendo isso, isso, isso e isso. Explica e aplica na vida da pessoa, entendeu? Porque senão a pregação, por mais ungida que seja, se ela não tiver um direcionamento claro e prático, não vai adiantar nada para quem está ouvindo. Tá certo? Então vocês viram aí exemplos de pregações textuais em que os 3 princípios foram claramente aplicados, né? Leia o texto, cite o texto, leia o texto, explique o que quer dizer e
aplique na vida da pessoa, no contexto em que a pessoa vive. O que ela precisa mudar? O que o texto vai provocar de mudança? O que ele tem que deixar de fazer de errado? O que ele tem que começar a fazer certo? Quais são as implicações que aquele texto vai trazer para a vida deles? Por exemplo, um outro exemplo agora com Jesus está em Lucas capítulo 3, que as pessoas, Jesus pregou, e as pessoas vieram perguntar para ele, né, o que fazer. Jesus não, foi João Batista que estava pregando ali. Vamos lá para Lucas capítulo 3, tá? Já estou encerrando e vou abrir para perguntas e para comentários, tá bom? Vamos lá para Lucas capítulo 3, quando eu achei muito interessante esse texto, porque eles perguntam, Jesus faz uma pregação e eles perguntam para o que fazer. Ó, Jesus está pregando aqui. Jesus começa, não, perdão, a pregação de João Batista, tá? Porque é mais para frente que Jesus se batiza. Ó, ele diz assim, começa no verso 1, ele vai dizendo tal. E aí, olha que interessante. Perdão. O povo ouve, verso 10. Então, olha só que palavra poderosa. Pregou uma palavra ungida. Então, as multidões o interrogavam. O texto que ele estava se baseando era Isaías, que dizia, preparai o caminho do Senhor, ó, no verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O povo, só isso o povo vai entender, porque muitas vezes as pregações está, como disse o nosso querido Antônio Carlos, está no sentido figurado. Não está de maneira, não está claro. A palavra é trazida de maneira figurada. Então você, ou por uma parábola, né? Ou às vezes por uma figura de linguagem, por alguma daquelas figuras de linguagem que foram ditas, né? Então, você precisa aqui traduzir para a vida da pessoa. Verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Olha só que interessante. O que havemos de fazer? É muito interessante. Toda pregação que se vale a pena ouvir deveria provocar nas pessoas o desejo ou essa pergunta: o que faremos? Foi o que perguntaram para Pedro: o que faremos, varões e irmãos? E aqui eles perguntaram, as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos de fazer, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que está estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? Ele disseram: ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo, com vosso salário. Você vê que aqui é um exemplo de aplicação do texto. Há uma aplicação clara na vida deles. E o que é endireitar o caminho do Senhor? É viver de maneira justa, é repartir o pão com quem tem fome, é ser correto no cumprimento de seus deveres, né? É ser solidário. Mas isso ele explica para cada classe que o interroga. O que isso tem a ver com a classe dos soldados militar? João explica. O que isso tem a ver com nós, conosco, como cidadãos? Ele diz, vocês têm que ser solidários, dar pão a quem tem fome. Os publicanos perguntaram também, porque os publicanos eram era uma classe muito malhada pelos fariseus, pelos escribas, pelos fariseus principalmente, né? E eles perguntam também, nós, os publicanos, eles, vocês como coletores de impostos, como funcionários públicos, vocês não cobrem mais do que o que está estipulado, porque eles eram fiscais corruptos, né? Cobrava sempre a mais das pessoas. Então, João Batista é muito claro. Baseado no texto de Isaías, ele prega e ele diz o que fazer. Porque se você não falar o que as pessoas têm que fazer, não vai adiantar nada. Sua pregação não serve para nada. Você não dizer o que fazer, tá certo? Então, aí nós temos um bom exemplo de pregações. Expliquei para vocês, baseado na Bíblia, como exemplos de pregações textuais. Tá bem, queridos? Basicamente é isso por hoje.
Pode encerrar as gravações, querida, por favor. Thaís? Oi, pastor, perdão, eu não escutei. É que minha internet aqui ela tá meio Ah, ruim. tá bom. Tá, nós já Mas encerramos por hoje. ah, tá Pode bom. encerrar as gravações, tá bom? Nós vamos abrir agora para perguntas e questões, alguma coisa que vocês queiram acrescentar.